Olá, amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Crescer na Fé. Estamos mais uma vez nos estudos das Sagradas Escrituras, buscando através dela compreender melhor os fundamentos da nossa fé, da nossa esperança. Como você tem acompanhado os nossos vídeos, nós estamos tratando aqui dos livros que foram compendiados ou reunidos no que nós costumamos chamar de Novo Testamento, e estamos aí analisando algumas cartas paulinas, não é? As cartas de São Paulo, e hoje nós vamos falar, na verdade, não exatamente de uma carta, mas é mais de um bilhete que Paulo escreve a Filémon, não é? Então nós, desde já, convidamos você, se não for inscrito, se você estiver passando por aqui, se inscreva no nosso canal. Se você já for inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e assim a gente vai caminhando, trilhando este caminho da Boa Nova de Jesus Cristo, crescendo cada vez mais na fé, na esperança e no amor de Deus. Vamos juntos? Dando então continuidade aos nossos estudos, caros amigos aqui do canal Crescer na Fé, hoje nós falaremos de uma carta, um bilhete que Paulo vai escrever a Filémon. Hoje, por ser exatamente uma carta, um bilhete bastante curto, teremos a oportunidade de explorar um pouco mais este texto, não é? Vamos ler esse texto juntos e assim nós vamos tentar extrair dele o que é principal e fundamental, e eu creio que vai ser de grande valia para todos nós. Mas para tanto convido você a nos colocarmos ainda mais na presença de Deus, pedindo a Ele luz, graça, paz, sabedoria, para que a gente possa se deixar tocar pela palavra de Deus. Para tanto, nós pedimos hoje também a intercessão daquela que é o exemplo exato de tudo isso, aquela que se deixou tocar pela palavra, aquela que se deixou invadir pela palavra, aquela que se deixou tomar toda pela palavra de Deus, e assim a palavra nela se fez carne e habitou entre nós. Que Maria, Mãe de Deus, a Mãe do Verbo encarnado, nos ajude a acolher com generosidade a palavra do seu Filho Jesus Cristo. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, queridos amigos, o texto que vamos comentar hoje é, então, como dissemos, a Epístola de São Paulo a Filémon, não é? Esta carta, como alguns a tratam, ou esse bilhete, como outros preferem, ele se insere dentro daquilo que nós chamamos das cartas do cativeiro, não é? Algumas cartas Paulo escreve durante a sua prisão, ou em Éfeso, lá pelo ano 56, 57, ou então de Roma, pelo ano 61, mais ou menos, né? Então essas cartas do cativeiro também nesta categoria, vamos dizer assim, se insere o texto que vamos tomar hoje. E como hoje o texto ele é, na verdade, um bilhete, vamos dizer assim, nós vamos ter a oportunidade de ler ele na sua íntegra, e assim nós vamos depois comentando este interessante texto paulino. E veja, é uma carta ou um texto praticamente de cunho muito pessoal. A comunidade cristã, ela preservou isso e deixou dentro do que nós chamamos
corpo escriturístico ou cânon bíblico, ou seja, os livros considerados inspirados ou importantes, fundamentais para a nossa compreensão da economia salvífica, ou seja, do projeto de salvação que Deus então deixou para que nós seguíssemos e assim atingíssemos a plenitude do conhecimento do homem perfeito, como vai dizer Paulo em uma de suas cartas, falando a respeito do próprio Cristo. A epístola, então, ela começa da seguinte maneira, não é? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a Filémon, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então este bilhete, por isso que ele também muitas vezes é considerado uma epístola, uma carta, porque a estrutura inicial também, ela continua da mesma forma que das outras cartas de Paulo. Veja, ele dirige a sua saudação inicial a todos os irmãos e, de uma certa maneira, as pessoas aqui são citadas e Paulo faz questão, através aí do seu colaborador Timóteo, de mencionar algo que está no finalzinho, quase no final deste prólogo, desse endereçamento da carta. Ele diz então a igreja que se reúne em tua casa. Então, embora este bilhete ou este recado tenha um cunho muito pessoal, ele no fundo serve também como referência, serve também como ponto de reflexão, como algo que vai acrescentar a vida da própria comunidade. E isso tem tudo a ver com o dinamismo da própria fé. Porque quando Paulo se refere desta maneira a igreja que se reúne em tua casa, nos dá um pouco a característica da vivência da fé nos primórdios do cristianismo. A igreja, essencialmente, ela se estabelece pela partilha da fé, pela convivência fraterna. Atos dos Apóstolos vai trabalhar isso de modo mais detalhado, não é? Você já deve ter visto alguns textos de Atos que falam dessa vida comunitária. Tinham tudo em comum, partiam pão nas casas, frequentavam as orações, eram assíduos às instruções, os ensinamentos dos apóstolos e assim por diante. Então a comunidade, ela tinha uma vida ativa em torno desta realidade dinâmica. Então, o que mais contava era esta realidade fática, ou seja, o fato deles viverem a fé, deles congregarem nesta fé. Não simplesmente no fato deles estabelecerem um lugar de culto, mas o culto acontecia onde você vai perceber que para o cristianismo primitivo, que começa na sinagoga, depois, obviamente, por força da adaptação, ele vai também se manifestando em lugares onde se torne possível isso acontecer. Filipos, por exemplo, né, vai demonstrar muito bem isso para nós, porque a comunidade ela começa praticamente em torno à beira de um rio, não é isso? Depois, quando Paulo prega ali, e depois na casa de Lídia, o primeiro lugar lá de reunião.
o lugar de oração que Paulo tinha escolhido ali, então, era à beira daquele rio, daquela cidade. Por quê? Porque ali não havia sinagoga, tá certo? Então veja, o dinamismo, isso aqui é muito interessante que a gente perceba. Então ele vai se dirigir a alguém, mas esse alguém não é alguém que está simplesmente vivendo de forma autônoma. Ele faz parte de uma comunidade. Ele vive dentro de uma comunidade. Portanto, é de se supor que esta pessoa a quem se dirige a carta, ela deva primar por alguns valores, por alguns princípios fundamentais da vida cristã, que nós descobriremos o fundamental ao longo desta carta ou ao longo deste bilhete, né? Deste recado que Paulo então encaminha ao seu interlocutor Filémon, tá certo? Então veja esse detalhe como ele é fundamental. Por isso que a gente pode entender que este recado, num primeiro momento dirigido, digamos, de uma forma meio personalista, porque é isso que nós vamos perceber ao longo da leitura do texto, na verdade, ele também se expande, porque ele atinge a comunidade como um todo. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão unidas por laços indissociáveis. São esses laços que constituem a comunidade. A pertença se dá não por uma questão geográfica, não por uma questão, digamos, de local físico, não. É muito mais pela convivência, é muito mais pela vivência da fé, daquilo que se crê e, portanto, é uma fé que leva a compromisso. Uma fé que leva a compromisso. Como essa fé leva a um compromisso, evidentemente, Paulo se sente na liberdade, dentre outros fatores, não é? Que o texto vai nos apresentar, ele se sente também à vontade para se dirigir ao seu amigo Filémon nesses contextos, desta forma. Por quê? Porque há de se supor que alguém que vive a fé cristã, ele, evidentemente, já está comprometido com essa dinâmica da fé. E, portanto, esta fé leva a algumas, digamos, alguns compromissos ou algumas condições para que essa fé seja, então, na verdade, testemunhada. Veja quanta coisa só neste versículo ou nessa introdução, nesse endereçamento da carta, nós podemos extrair do texto. E Paulo cita várias pessoas aqui, e isso nos demonstra exatamente esse vínculo pessoal, esse vínculo comunitário. A fé, ela é universal, ela é um anúncio universal. Deus, ele faz um anúncio para a humanidade toda. Porém, a resposta, ela sempre será de cunho pessoal. Eu creio, não é isso? Então, eu creio com a comunidade. Eu creio, nós cremos, mas nós cremos na fé da igreja. Mas o testemunho, a adesão, ela tem que ser uma adesão pessoal, tá certo? O Evangelho vai nos mostrar muito bem isso. Vários momentos em que Jesus manifesta o seu poder, o anúncio do reino, normalmente você vai perceber que a resposta de fé ela é sempre personalíssima. O cego de nascença, por exemplo, no Evangelho de São João, no capítulo 9, quando Jesus fala para ele, você acredita no Filho do Homem? O cego vai dizer, quem é ele para que eu acredite? Jesus, ao responder, diz, sou eu.
A resposta é: eu creio. Veja, então a fé, ela é evidentemente, a resposta da fé, ela é eminentemente pessoal. E ela tem um desdobramento comunitário. Por isso dá para nominar também esses participantes na vivência desta comunidade cristã. Continuando, o texto vai nos dizer o seguinte: dou graças sempre ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está chamando a atenção para os princípios basilares da fé cristã. Ele diz: dou graças nas minhas orações, ou seja, a nossa comunhão, ela é indissociável, porque mesmo distantes, estamos unidos em oração. A fé, a esperança, o vínculo fraterno, ele permite que estejamos todos unidos. Estejamos todos unidos. Por isso que nós podemos continuar rezando uns pelos outros, não é isso? E essa é uma das grandes ações e primeiras sob o ponto de vista da caridade. Às vezes eu não consigo estar presente e nem efetuando algo, digamos, entre aspas, prático para beneficiar alguém, seja lá quem for. Mas em qualquer circunstância eu posso rezar na intenção desta pessoa. Portanto, nós podemos concluir que a oração também é uma expressão de uma caridade operosa. Haja vista o grande exemplo dos nossos mosteiros, intercessores e inclusive da nossa doutora Santa Teresinha, padroeira das missões, que embora sendo padroeira das missões, nunca tenha deixado o seu convento, não é? Então ela se une através do quê? Desse vínculo indissociável, indissolúvel, alcançado através da comunhão, através da oração. E aqui eu chamo a sua atenção para 3 coisas importantes. Ele fala para, então, Filémon: porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus. Veja, aqui a tônica da recomendação. Ouço falar do teu amor e da tua fé. 2 realidades também inseparáveis. A fé nunca pode estar dissociada do amor. Chamo aqui, só para título exemplificativo, aquela grande questão que muitas vezes nos ocorre. A fé sem obras é morta, não é? Ou seja, mas se eu fizer, Paulo vai dizer, ainda que eu entregue meu corpo para as chamas, se não tiver amor, não sou nada. Então a obra também feita, se também não tiver alicerçada no amor, de nada serve. Ou seja, 2 premissas fundamentais, 2 vias fundamentais na vida cristã: a fé e o amor. A fé que opera pela caridade, não é? Tá certo? Veja, então aqui eu chamo a sua atenção porque essas são as balizas já do texto que nós estamos analisando. Por isso que Paulo já chama a atenção de Filémon para essas 2 realidades, não é? Depois ele continua: possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Veja, a fé que opera pela caridade, a fé que opera o bem. O resultado da fé sempre é um bem, algo de bom,
não é? Então Paulo vai trabalhando esses conceitos fundamentais para a vivência cristã. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Portanto, Paulo está dizendo aqui que Filémon tem essas duas grandes características da vida cristã. É alguém de fé, é alguém que age pelo amor. Então ele já dá testemunho disso. Por isso ele vai poder pedir o que ele vai pedir agora. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, veja, nós estamos agora dentro de outro conceito. Paulo vai dizer, se a gente não tivesse nenhum desses vínculos e princípio, eu poderia te ordenar. Quem ordena é aquele que tem poder sobre alguém. É, digamos, numa linguagem jurídica, um superior. Alguém que pode dar ordem a alguém por força ou da sua posição hierárquica ou por força de um compromisso assumido. Por exemplo, não é? De uma submissão vinculada a alguma obrigação. Então você pode obrigá-lo a fazer. A pessoa fará ainda que ela não queira, mas porque ela está obrigada por outros meios, por exemplo, legais. Tá certo? Paulo vai dizer, eu poderia lançar mão disso. Então Paulo está trabalhando com duas realidades aqui, a realidade do mundo e a realidade da vida cristã. No mundo, nós sabemos que nós temos obrigações vinculadas ao quê? As leis que nós temos que obedecer. Se eu faço um contrato, eu sou obrigado a cumpri-lo, ainda que, de repente, eu não queira, não é? Mas se eu desisto dele, eu sei que eu vou arcar com algumas consequências, porque isso está estabelecido numa relação jurídica, ou uma obrigação, e assim por diante. Agora, e não que isso seja ruim, não que isso seja, digamos, imoral, não, faz parte das relações, é uma necessidade para ordenar as relações, não é? Então isso é plenamente plausível, aceitável, não é? Vivemos isso, né? Agora tem uma outra realidade. E a realidade da vida cristã? Como essas relações devem se ordenar dentro de uma realidade cristã? Qual é a lei que ali deve imperar? Ali também impera a lei normal do mundo, porque o cristão não está fora do mundo, não é? Disso vai dizer Jesus. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós cristãos também temos as nossas obrigações. Mas diante de algumas circunstâncias, nós podemos agir com a lei do mundo ou com a lei de Cristo. E a questão é aqui, é exatamente essa. Que lei vamos aplicar em algumas situações? Veja isso que Paulo está construindo com Filémon a partir deste bilhete que ele escreve. Continuando, ele vai dizer assim, prefiro fazer um pedido, ao invés de mandar, eu vou pedir. Invocando a caridade, ou seja, o amor, o vínculo da perfeição. Aí ele vai dizer, é na qualidade de Paulo, velho, e agora também prisioneiro de Cristo, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo que gerei na prisão. Veja, agora ele coloca a situação fática, o que aconteceu. Onésimo foi alguém que Paulo conheceu, ou na prisão ou por ocasião da sua estadia em Roma, muito provavelmente. E ao conhecê-lo, Paulo o evangelizou. Por isso que ele fala de filho. Ele fez essa pessoa nascer para o evangelho.
Portanto, Onésimo passa a ser um filho espiritual de Paulo. E ele vai dizer, este filho eu gerei na prisão, gerei pela palavra, não é? Outrora, ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. O que aconteceu? Por que ele foi inútil? Porque Paulo sabia que Onésimo, por algum motivo que o texto aqui não vai nos falar, ele fugiu de seu patrão. Na época de Paulo, como até recentemente também, até no nosso país, em muitos lugares do mundo, a escravidão ela era tolerável, era aceita, embora obviamente hoje seja inconcebível, não é? E não que isso tenha acabado. Porém, na época de Paulo também, isso era uma coisa para os padrões culturais normais. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo, então, por algum motivo, abandonou o seu patrão, fugiu. E Paulo o encontra nessa condição. Então, o que Paulo vai dizer? Eu queria segurá-lo comigo, para que, em teu nome, ele me servisse nesta prisão que valeu a pregação do Evangelho. Ou seja, eu estou preso por causa do Evangelho e queria que ele estivesse aqui comigo para me auxiliar. E ele me servisse, já que para você ele também foi, de certa forma, inútil. Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento. Paulo então apela para o vínculo da generosidade, da caridade, para que a tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Paulo está dizendo, eu poderia te obrigar a isto, porém eu te dou a oportunidade de exercer, mais uma vez, a generosidade, que é próprio de todo o cristão. Talvez ele tenha sido retirado de ti por algum tempo, a fim de que o recuperasse para sempre. Não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado. Muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Olha que mudança de paradigma. Paulo diz, talvez em tudo isso seja uma providência, para que você o recupere, mas o recupere agora não como escravo, mas como um irmão. Será que aqui a gente também não poderia se lembrar da parábola do filho pródigo, de alguém que foge e depois é recuperado como um filho amado? Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo e te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Por isso ele diz, eu poderia te obrigar, porque de certo modo você tem uma dívida comigo. Isso aí é a linguagem do mundo, jurídica. Agora Paulo quer dizer, eu não estou lançando mão disso, eu quero tratar com você no terreno da fé. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo, a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto ao meu coração em Cristo. Veja que ternura de Paulo. Ele diz, vamos tratar isso de coração para coração. Nós podemos usar a lei do mundo, a lei jurídica, você tem direito, inclusive de reaver o teu escravo, inclusive de castigá-lo. Mas vamos tratar de outra forma, com a lei da caridade, porque nós que vivemos na comunidade temos também uma outra lei que supera qualquer outra. Por fim, eu te escrevo certo da tua obediência
e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque graças às vossas orações, espero que vos verei restituído. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Queridos, que carta fantástica! Veja aonde o Evangelho, aonde a graça de Deus pode nos levar. Superar, inclusive, o legalismo, que muitas vezes não é em si uma coisa má. Às vezes ela é necessária para ordenar os nossos relacionamentos, mas para aquele que descobriu o segredo do Evangelho, ele sempre poderá ir além. Por quê? Porque a fé sempre há de operar através da força do amor. Que você possa aprofundar-se a partir desse texto e descobrir também na sua vida a força que o amor tem de transformar as nossas relações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.